paz seja convosco. Você sabe qual é o maior suicídio da humanidade? É querer agradar a todo mundo. Meu irmão, minha irmã, isso não dá certo nem aqui e nem na China. É por isso que você deixa de viver, você deixa de ser feliz, você deixa de ser uma pessoa alegre, porque você se importa muito no que as pessoas falam ao teu respeito, no que as pessoas dizem em teu favor. Por isso que você deixa de viver aproveitando aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Meu irmão, não se preocupe com o que as pessoas falam ou pensam. Meu irmão, não se preocupe e nem deixe se abater com essas coisas. Você não é perfeito, você não é perfeita, você sempre vai desagradar algumas pessoas, e isso não é pecado, isso não é erro, porque nós somos carne, nós somos seres humanos. O único que nunca errou, que nunca pecou, que nunca falhou, que foi santo, que foi perfeito, foi Jesus Cristo, mas nem ele conseguiu agradar 100% as pessoas. Imagina eu, imagina você. Quem era Jesus, o Filho de Deus? O que foi que ele veio fazer aqui na terra? Ele veio curar, ele veio salvar, ele veio libertar, ele veio transformar, ele veio expulsar todo o mal. Mas mesmo fazendo todas essas coisas, criticaram Jesus, falaram mal de Jesus, perseguiram a Jesus. Imagina de você, imagina de mim. Felizmente ainda existem pessoas que se deixam abater por essas coisas. Aí deixam de viver, deixam de ser feliz, deixam de ser alegre, fica aí na solidão, na depressão. Meu irmão, vai viver a tua vida. Vai viver o que Deus tem preparado para você. Não deixe a angústia, a solidão, a depressão tomar conta do teu coração, não. Porque não é isso que Deus quer, não. Pega Jesus como exemplo e tira isso como lição. Você sempre vai desagradar algumas pessoas para agradar a Deus. E isso não é pecado, não, isso é certo, porque é o servo de Deus, aquele que anda no caminho do Senhor, vai ter momentos na vida dele que ele vai ter que escolher em agradar as pessoas ou agradar a Deus. Isso não é uma missão muito difícil não, irmão, de se fazer. Sabe por quê? Porque agradar a Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Tem muitas pessoas aí deixando de agradar a Deus, perdendo a intimidade com Deus, perdendo a aliança com o Senhor, porque não estão fazendo a vontade dEle. Deus manda falar uma coisa e as pessoas não falam. Deus manda fazer e as pessoas não fazem, porque tem medo de perder a amizade, tem medo de ser mal vista, tem medo de ser criticado, tem medo de ser perseguido, tem medo de receber pedradas. Ei, servir a Jesus é isso mesmo. O apóstolo Paulo ele já dizia no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, se fosse para fazer a vontade dos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele falou essas palavras. Tem muitas pessoas aí fazendo a vontade do homem e deixando de ser servo de Jesus Cristo. Tem muitas pessoas aí fazendo a vontade do homem e perdendo a essência que Deus deixou na vida dessa pessoa, no coração dessas pessoas. Não faça isso. Deus, Ele sabe o que nós passamos pelo simples fato de fazer a vontade dEle, de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Você acha que é fácil pregar o Evangelho e viver ele? Você acha que é fácil falar as verdades que Deus manda a gente falar? Não é fácil não. A gente vai ser criticado, a gente vai ser perseguido, a gente vai perder a amizade, a gente vai receber lapada, a gente vai receber pedradas. As pessoas vão olhar pra gente com um olhar meio estranho, diferente. Mas isso significa que estamos no caminho certo. Então, se for para agradar a homens ou se for para agradar a Deus, escolha agradar a Deus 100%. Tem muitas pessoas aí se importando o que as pessoas falam a respeito delas. Sabe o que eu me importo? O que Deus fala ao meu respeito. Sabe o que é que eu me importo? O que Deus acha de mim lá no céu, quando Ele está conversando com os anjos, com os serafins, com os querubins. Tem muitas pessoas que estão deixando as críticas, os falatórios das pessoas abater elas. Aí por isso que fica aí na depressão, sem querer comer, sem conseguir dormir direito. Irmão, faça a vontade de Deus e deixe que Ele se responsabiliza. Faça a vontade de Deus sem medo e deixe que Ele está cuidando da tua vida. Sabe, existe um profeta na Bíblia que eu me inspiro muito nele, é o profeta Jeremias. Jeremias, ele vivia em uma época onde as pessoas só ouviam o que elas queriam ouvir.
palavras de paz, de prosperidade. Aí Deus estava vendo o povo enfraquecendo na fé, não queria mais orar, não queria mais saber de Deus. Aí convoca Jeremias para uma tarefa muito difícil. Jeremias tinha a responsabilidade de pregar uma palavra dura, uma palavra de juízo para aquele povo rebelde, para aquele povo que não queria saber de Deus. Aí você acha que aquele povo ia gostar quando Jeremias abrisse a sua boca e falasse tudo aquilo que Deus havia mandado ele falar? Claro que não. Ele ia ser perseguido, ele ia ser maltratado, ele ia ser humilhado. Mas Deus estava com ele. Foi o que Deus disse lá em Jeremias capítulo 1, versículo 8. Não temas diante deles, porque eu serei contigo para te livrar, diz o Senhor. Diante deles quem? Diante da multidão que iam estar lá ouvindo o duro discurso de Jeremias. Assim acontece na minha vida e na tua vida. Principalmente você que procura agradar a Deus, que procura fazer a vontade de Deus, que fala o que Deus manda falar, que vai nos lugares que Deus manda você ir. Se prepare, porque você vai ser criticado, você vai ser apedrejado, você vai ser duramente perseguido pelo fato de servir a Deus, de viver o evangelho de Jesus Cristo. Mas não se preocupe, não se deixe abater, porque Deus está conosco, e maior é aquele que está ao nosso lado do que aqueles que estão lá fora, querendo te prejudicar, querendo te humilhar, querendo sujar o teu nome, querendo sujar a tua reputação. Deus está vendo tudo, irmão. Então não se preocupe, faça a vontade de Deus, deixe quem quiser falar, deixe quem quiser criticar. O mais importante é o que Deus pensa ao teu respeito. O mais importante é quando você vai dormir, coloca a tua cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, com a consciência tranquila. Porque enquanto você está assim, tem muitas pessoas dormindo com a consciência pesada, porque sabe que está errado com Deus, porque sabe que não estão fazendo a vontade de Deus e sabe que está sendo rejeitado por Deus. Enquanto muitas pessoas estão sendo aplaudidas pelos homens, Deus está rejeitando muitas pessoas. Então é isso, meu irmão. Viva e faça a vontade de Deus, sem medo de ser perseguido, sem medo de ser criticado, sem medo do que as pessoas vão falar ou vão pensar ao teu respeito. Isso faz parte da caminhada com Deus. Se falaram mal de Jesus, se perseguiram a Jesus, se criticaram a Jesus, imagina você, imagina eu. Então não se preocupe, viva a sua vida, vá ser feliz, faça a vontade de Deus, não ligue do que as pessoas estão falando ao teu respeito. Se levanta, dê a volta por cima, porque Deus, Ele está contigo. E é melhor Deus ao nosso lado do que os homens, porque os homens são falhos. Os homens te elogiam, depois te critica, te aponta, te julga. Jesus não. Ele está sempre do nosso lado. Às vezes a gente pode até dar um deslizo, mas Ele vai nos repreender, vai dar aquele puxãozinho de orelha, mas é para o nosso bem. Felizmente as pessoas deviam enxergar isso quando está recebendo aquela repreensão, aquele puxão de orelha. Eita, fulano está me corrigindo, mas é para o meu próprio bem. Fulano está me chamando a atenção, mas é porque ele quer o meu bem, ele não quer o meu mal não. As pessoas não enxergam desse jeito. Por isso que somos criticados, somos perseguidos, somos mal vistos. Meu irmão, se alguma vez eu errar com você ou com qualquer pessoa, me chama e fala, porque eu sou homem suficiente para abaixar minha cabeça e pedir desculpa, como eu já pedi desculpa várias vezes. Sabe o que é feio? É a gente ver o erro e não reconhecer que está errado. Esse que é feio, isso que é feio. Então é isso, irmãos. Viva o evangelho, pregue o evangelho sem medo de perseguição, porque Deus, Ele é contigo e você vai vencer em nome de Jesus. Amém? Então essa palavra que eu deixo para o teu coração. Se for para escolher entre fazer a vontade do homem ou a vontade de Deus, sem pensar duas vezes, faça a vontade de Deus, porque Deus, Ele vai te recompensar. Ele é na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.